muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma EBD, mais uma Escola Bíblica Discipuladora. Hoje a gente está então entrando na lição número 7 da nossa revista, né, A Doutrina de Deus. A lição número 7, que tem como título Deus é Salvador. Então a gente tem uma lição aqui importantíssima, né? Dentre esses atributos de Deus, dentre essas características de Deus, Deus é Salvador, né? Afinal de contas, Deus se revela a nós na Bíblia como um Deus Salvador, né? Um grande propósito de Deus na humanidade, salvar pessoas. Então, vamos começar fazendo uma oração. Nosso texto bíblico vai ser Romanos, capítulos 8 e 9, embora o nosso textuário seja lá de Efésios, né? Mas a gente vai discorrer um pouquinho em Romanos. Claro, dentro do tempo que a gente... na nossa uma horinha aqui, né? De aula. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pela oportunidade que temos de estar estudando a Tua Palavra, Deus. Te peço, Pai, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, da minha vida, Pai, para que eu possa falar, Deus, da Tua Palavra, aquilo que vem de Ti, para que a Tua Palavra produza em nós, Pai, o efeito que é necessário, Deus, que sejamos quebrantados, Pai, capacitados por Ti, Deus. Muito obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados e as nossas faltas, no nome de Jesus. Amém. Bom, então aí na tela os objetivos, né? Então a gente tem objetivos gerais, né? Compreender que Deus é Salvador e compreender os vários aspectos acerca da segurança da salvação. E objetivo específico, compartilhar com uma pessoa não crente o que Deus tem feito em sua vida por meio da salvação que recebeu em Cristo Jesus. Lembrando que o cristianismo, então, ele tem essa característica de ser algo prático, né? Então é muito importante isso, que a gente ore e peça a Deus para que a gente realmente faça o que nós temos que fazer como cristãos, né? Compartilhar o Evangelho com aqueles que não conhecem, que Deus nos dê coragem, oportunidade, nos dê as palavras certas, o momento certo para que isso sempre aconteça, né? E agradecer a Deus a grande salvação dada por Cristo, né? É muito bom, então, quando a gente compreende minimamente, né, um pouquinho sobre aquilo que Deus fez por nós, né? E a gente pode, então, não há como a gente não ser imensamente grato, né, a Cristo. Nosso texto áureo não está em Romanos, embora a gente vá discorrer bastante aqui em Romanos. É também um texto paulino, Efésios 2, versículos 8 e 9, um texto extremamente conhecido nosso, né? Está aí na tela e diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Bom, tem um detalhe muito interessante que eu li sobre a Epístola aos Romanos. E só assim, um título de... Não vou fazer uma introdução a Romanos, porque a nossa lição já está bem extensa, assim, né? Mas achei muito interessante falar um detalhe que eu li aqui, num comentário, que diz o seguinte, que Romanos, uma carta ali antiga, né? E que, em média, as cartas antigas usavam mais ou menos 87 palavras. Alguns autores até costumavam usar mais, né? Por exemplo, Cícero, uma média de 295 palavras, e o Sêneca, então, quase mil palavras, né? Em média, né? Paulo, ele
já usa a média de Paulo já é quase 2.500 palavras por carta, né? Ou seja, bem maior. E Romanos, Paulo então faz um uso de 7.114 palavras. Então você já vê que é um dado assim bem discrepante, digamos assim, né? Outro detalhe interessante que eu achei é que em termos de custo de produção da carta aos Romanos, né? Foi calculado assim em torno de 20,68 denários, né? Que giraria em torno de 2.275 dólares, né? Mais ou menos, cerca de 2.000 dólares, né? Então, para ver como é que o que isso aponta para gente, basicamente que Paulo ao escrever Romanos, e não que ele não tivesse esse cuidado com as suas cartas, né? Mas é muito visível que em Romanos Paulo faz questão de fato discorrer de uma maneira um pouco mais aprofundada sobre um assunto que lhe era muito caro, né? E que demonstra um pouco mais para a gente da sua teologia, digamos assim, né? Basicamente que Paulo está falando bastante sobre a questão da salvação, né? Principalmente dessa questão de judeu, gentio, porque era um tema de fato que ele vivia bastante, né? De fato vivia aquilo, né? Essa questão de levar a salvação para os gentios, né? Naquele cristianismo incipiente, né? Onde você tinha ali basicamente um cristianismo que seria mais uma seita judaica, agora passando a ser algo muito mais abrangente, né? Então a Epístola aos Romanos é bastante elucidativa nesse sentido, certo? Bom, vamos lá. Então, nosso primeiro ponto da revista diz as provisões da salvação de Deus, Romanos 8, de 1 a 17. Mas antes de falar de Romanos 8, eu queria só pontuar algumas coisas com relação a Romanos em geral e Romanos 7, que é o capítulo que vem logo antes desse que a gente está tratando. Por quê? Porque Paulo faz um contraste muito importante aqui que a gente precisa perceber. Romanos 8, Paulo vai estar falando mais especificamente dessa liberdade, dessa vida que pode ser vivida pelo cristão, vida no espírito. E esse é um tema bastante importante em Paulo, vida no e pelo espírito. Porque no capítulo 7, Paulo está descrevendo a vida segundo a carne. Por isso, esse contraste é muito interessante. Então aí na tela tem pra gente alguns contrastes que eu estou pegando esse quadrinho de um comentário aos Romanos, comentário do Craig Keener, é esse, vou tentar mostrar. Comentário de Romanos, Craig Keener. E esse quadrinho aparece lá na página 167 e 168. Bom, e veja, ele faz um contraste entre esse viver debaixo da carne, da lei, que se encontra em Romanos 7, mais especificamente nos versículos de 7 a 25, e contrastando então com a vida do cristão, do crente, no contexto da carta em geral de Romanos, né? E até, digamos assim, do contexto de Paulo em geral. Veja que em Romanos 7, dos versículos 7 a 13, Paulo vai falar sobre lei, pecado e morte. Mas com relação aos crentes, ele diz que nós somos libertos da lei, do pecado e da morte, né? Com as referências aí que estão no quadrinho, né? Veja que em Romanos 7, 14, Paulo diz, sou carnal. Mas com relação aos crentes, Paulo vai dizer, vocês não estão na carne, se Cristo vive em vocês, né? Não mais na carne. No capítulo 7, versos 14 e 23, né? Eu fui vendido debaixo do pecado, vendido como um escravo, né? Já com relação aos crentes, Paulo vai dizer, os crentes foram libertados da escravidão do pecado, eles são redimidos. Veja,
e dos versos de 15 a 23 do capítulo 7. Conhecer o certo, né, na lei, pela lei, sem a capacidade de fazer o que é certo. Até conhece o certo porque tem a lei, mas não tem a capacidade de fazer o que é certo. Já com relação aos crentes, veja, poder para viver em retidão, não conferido pela lei externa. E aqui há um contraste com o capítulo 2, versos 17 a 24, que eu queria que a gente abrisse para ler. Deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia e voltar aqui, né? Romanos 2, 17 a 24 diz o seguinte, Paulo está falando aqui para o judeu, né? Se tu, porém, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então veja que aqui Paulo está falando de alguém que conhece o correto, porque conhece a lei, mas ele não age de acordo com aquilo que ele conhece, porque ele não tem a capacidade para fazer isso, né? Seguindo aqui o nosso quadrinho. O pecado habita em mim, né? Me domina, versos 17 e 20 do capítulo 7. Já com relação aos crentes, ele vai dizer, o Espírito habita nos crentes. Versículo 18 do capítulo 7. Nada de bom habita em mim, isto é, em mim como carne, né? Já com relação aos crentes, ele vai dizer, o Espírito habita nos crentes. A lei do pecado domina seus membros corporais, versículo 23 do capítulo 7. Já para os crentes, ele diz que eles são libertos da lei do pecado. O pecado vence a guerra e me captura como prisioneiro. Já os crentes devem ganhar a guerra espiritual, conforme 2 Coríntios 10, de 3 a 5. E a gente até vai ler um versículo desse 2 Coríntios daqui a pouquinho. Eu quero a liberdade do corpo desta morte, corpo destinado à morte, né? Já com relação aos crentes, eles não vivem para seus próprios desejos corporais, são libertos do caminho da morte, em contraste com aqueles que seguem a carne. Já aquele que vive sob a lei, né? É um escravo da lei do pecado na sua carne, contra a sua mente, né? Já os crentes são libertados da lei do pecado e a perspectiva mental pertence ao espírito ou à carne, né? Bom, por que eu estou trazendo esse contraste aqui, né? E a gente tem que ter em mente uma coisa muito importante aqui, né? Que é esse termo carne aqui em Paulo, para a gente poder entender um pouco melhor o que Paulo está fazendo aqui, né? Afinal de contas, como a gente viu, ele gastou teve bastante empenho na produção dessa carta, né? O termo carne não significa necessariamente algo ruim, algo mal, né? Uma espécie de dualismo. A matéria é ruim e o espírito, o imaterial é bom. Essa é uma ideia do gnosticismo, né? Esse dualismo, né? Que inclusive ganha força no século II, né? Vai dizer inclusive que Cristo de fato não encarnou de fato, porque entende que a matéria é ruim em si, é má em si mesma. Embora o gnosticismo ganhe força no século II, no século I, acho que a maioria dos estudiosos já, né, diz que essas ideias já estavam meio que ali incipientes, né, na forma de um proto-gnosticismo. Mas veja que não é essa a ideia de Paulo.
né? Paulo não é um gnóstico. Paulo é um judeu. E a ideia de carne aqui, então, ele está trazendo, né, do termo hebraico, carne no termo hebraico, que significa, basicamente, o corpo humano mesmo, né? Na sua dimensão de limitação, né? Efemeridade, de fraqueza, de susceptibilidade ao pecado, enfim, essa dimensão humana limitada, essa realidade humana limitada. E aí, veja que o próprio Cristo se fez carne, e Paulo vai dizer isso, né, de maneira bastante brilhante e bonita em Filipenses, né? Tornou semelhante ao homem, enfim, aquele texto que a gente conhece. Se fez servo, habitou entre nós, né? A semelhança do homem, foi obediente até a morte, tal, a morte de cruz. Mas Cristo se fez carne, ou seja, ele se rebaixou a essa realidade limitante, digamos assim, né, da carne humana, mas Cristo não pecou, né? Cristo não cometeu nenhum pecado. Então, veja que para Paulo, a carne é isso, é essa realidade humana. O problema não é você estar na carne nesse sentido, mas é você viver segundo a carne, que seria então você ter uma vida direcionada e guiada simplesmente sendo dominado pelos desejos da sua carne, né? Vivendo para alimentar a si mesmo, né? Os desejos da carne. E isso é muito interessante. Veja lá aquele texto que eu falei que a gente ia ler, né? 2 Coríntios, vamos abrir. Capítulo 10. O versículo que eu quero apontar aqui é o versículo 3, mas eu queria, vamos ler desde o versículo 1, 2 Coríntios 10, de 1 a 3, que diz o seguinte: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Agora vem o versículo 3, que é interessantíssimo aqui. Porque, embora andando na carne, veja, Paulo anda na carne nesse sentido, né? Não militamos segundo a carne. É diferente, né? Então, veja, nós estamos na carne, é verdade, todos nós estamos na carne. O cristão também está na carne, mas o cristão não anda segundo a carne, ele anda segundo o Espírito. E esse é o grande contraste que Paulo está fazendo aqui, né? Paulo, no capítulo 7, está descrevendo justamente essa realidade daquele que anda para satisfazer os desejos da carne. E aí, então, no capítulo 8, ele vai, então, digamos assim, já fez isso, né? Mas ele vai um pouco mais, gastar mais um pouquinho para falar sobre essa realidade de viver pelo Espírito. Viver segundo o Espírito. E é até interessante que ele começa o capítulo 8, né? Com essa declaração. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Em algumas versões vão botar que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Existe a discussão se está, se não está no original, mas fato é que está de acordo com o contexto totalmente, né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e,
Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então veja que esse contraste vívido que ele... Ainda mais se você acabou de ler o capítulo 7, né? Onde ele fala aquilo, né? O bem que eu quero não faço e tal. Agora no capítulo 8 isso ganha todo um colorido especial, porque agora ele está descrevendo alguém que não vive debaixo da carne, debaixo da lei, debaixo do pecado, mas alguém que foi liberto, alguém que agora vive segundo o Espírito. Você continua na carne, nessa dimensão efêmera da vida, né? Mas você não anda mais segundo a carne, você anda segundo o Espírito. É isso que Paulo está contrastando aqui, né? E o interessante é que o versículo 4 vai dizer: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, né? E é mais uma vez a frase aqui, né? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Nós vivemos agora de acordo com uma outra dimensão. Estamos na carne, mas andamos seguindo um modelo superior, né? Andamos, e não só um modelo, mas com a força, com a capacitação do próprio Espírito habitando em nós. E ele vai dizer isso aqui, eu acho muito interessante, por quê? Porque ele está aplicando aqui aos crentes, aos que creem, benefícios e promessas para Israel, inclusive, né? Volta lá comigo em Jeremias, capítulo 31. Versos... Eu vou ler do 31 ao 33. Jeremias 31, de 31 a 33. É interessante a gente saber que... Paulo é um judeu, um fariseu, então ele embora nem sempre fique claro para a gente, ele está escrevendo, argumentando e pensando como um judeu que tem muito bem esclarecido na sua mente o que diz o Antigo Testamento, né? E diz o seguinte: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então veja que é uma aliança para com Israel, né? Israel e Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa nova aliança, veja, Deus vai colocar a lei na mente e no coração, né? E Paulo aplica isso aos crentes. Um benefício, né, destinado a Israel, digamos assim, né? Paulo aplica isso aos crentes. Por quê? Porque Paulo ele não é contra a lei. Isso é muito importante a gente entender. Paulo não é contra a lei. O que Paulo vai dizer é que a lei ela não pode ser usada para alcançar um fim que ela não foi destinada a isso, né? Não é o uso correto da lei. A lei, ela aponta, e para Paulo isso é muito importante, né? Para esse caráter da lei, que demonstra o caráter santo, justo de Deus. Isso é muito bom, o caráter da lei. Paulo não está preocupado ali com meros detalhes da lei, né? A guarda do sábado, porque isso é muito visto, né, quando a gente vai ler Atos, né? Todo o problema que ele enfrentou por causa disso, né? Mas Paulo tem a lei em alta conta no sentido do seu caráter, o caráter da lei. E Paulo vai dizer que a lei não consegue produzir em mim, em você, no judeu, seja quem for,
esse fruto de justiça. O que a lei, porque ela não foi feita para isso. A lei, ela aponta o caminho, mas ela não consegue fazer com que você e eu nos conformemos a esse caráter da lei. Então Paulo vai associar isso, né, a essa vida segundo a carne. Mas o caráter da lei é excelente, é bom. E a vida, então, dessa nova aliança, né, aqui em Jeremias, também Ezequiel, né, destinada a Israel, que é essa nova aliança que para Paulo é essa vida segundo o Espírito, aí sim me capacita a viver de acordo com esse caráter dessa lei, né? E aí, veja, é esse o grande contraste que Paulo está fazendo aqui, né? O grande tema de Romanos é justamente esse contraste entre judeus e gentios. Paulo vai falar isso praticamente na sua carta toda, né? Embora vá interpolando um pouco, né? Mas ele está falando isso, que essa nova aliança, essa nova salvação, essa salvação, né? Essa nova aliança, ela não é baseada na etnicidade. Esse é o grande lance, né? Ela é pela fé, sempre foi pela fé. Então, e Paulo, inclusive, vai dizer depois também que, né, não simplesmente o fato de você ser filho de Abraão te faz um beneficiário dessas promessas, mas né, até Israel Deus sempre teve um remanescente, Paulo vai dizer, mas é pela fé. Você precisa crer, né, de corpo, de alma, de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Isso é Velho Testamento, né? E é isso que Paulo tá trazendo. Então eu queria deixar bastante pontuado isso para que a gente entenda esse cenário desse contraste de vida segundo a carne para a vida segundo o Espírito, né? Porque aí sim a gente pode entender essa dimensão agora divina que nós podemos viver e alcançar mediante a fé em Cristo, né? Porque agora nós somos libertos dos desejos da nossa carne, para que nós vivamos segundo o Espírito. É isso que Paulo está deixando, assim, bem, esse contraste bem nítido aqui, né? Nosso segundo ponto fala que a salvação de Deus nos enche de esperança, né? E aí Romanos 8, de 18 a 30. Né? Esse termo da esperança, né, é muito importante a gente falar isso hoje também para a nossa sociedade, né? A esperança cristã, ela não é uma esperança utópica, né? No sentido de... E às vezes a gente usa isso até no nosso dia a dia, assim, sem perceber. A gente fala alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, né? Sim, se Deus quiser. No sentido de que a nossa esperança é como se fosse quase que um mantra ali, no sentido de dar sorte para alguma coisa, né? E a esperança bíblica de Cristo não é essa. A esperança é uma certeza, não é algo utópico, né? E nem tampouco algo meramente desse sentido que a gente gosta de usar muito hoje para desejar sorte para alguma coisa. A esperança aqui, ela é uma certeza, e ela é uma certeza porque está baseada na obra e na nova aliança de Cristo, do seu sacrifício, né, que ele fez por nós. Por isso, qualquer coisa que a gente possa passar nessa vida, e Paulo vai dizer isso no versículo 18 aqui, né? Veja, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, né? Veja que coisa maravilhosa, né?
a nossa esperança é uma certeza. E uma certeza tão grande que ela nos permite passar por esses sofrimentos, né? Que a gente passa, como diz Paulo aqui, no tempo presente, até porque esses sofrimentos nós vamos passar porque nós vivemos na carne, né? Lembrando dessa distinção. Nós vivemos na carne, ou seja, somos seres humanos, estamos suscetíveis a muitas coisas, somos limitados, somos mortais, né? Vivemos numa realidade efêmera. Porém, nós não andamos segundo a carne. Por isso, todos esses sofrimentos que fazem parte dessa realidade carnal, entenda como eu estou usando a carne aqui, né? Todos esses sofrimentos não se podem comparar com a glória futura, porque nós andamos segundo uma perspectiva maior, que transcende tudo isso. Nós vivemos segundo o Espírito. Por isso, a nossa esperança é uma certeza. Incerteza é a carne, que é efêmera, que passa. Isso é que é incerto. A vida no Espírito, não. Essa é certa, essa é a realidade efetiva, né? É a realidade boa, é aquilo que permanece, é Deus. Então, a nossa esperança está calcada, está pautada em algo que é muito mais real do que a carne que a gente vê. E isso Paulo também deixa muito claro lá na carta aos 2 Coríntios, né? Vamos abrir lá também de novo? Vamos voltar para 2 Coríntios? Quando a gente lê o capítulo 10, mas no capítulo 12 tem um texto também famosíssimo, né? Onde Paulo vai falar sobre o espinho na carne, né? E é muito interessante esse texto de 2 aos Coríntios 12, porque Paulo fala de uma visão assim gloriosa, né? Se você começa a ler o capítulo 12, você quase que é arrebatado junto com Paulo aqui, né? Porque ele está falando de algo muito, muito bom, né? Olha, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, né? Paulo inclusive se distancia aqui, né? Em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi uma experiência assim que, né, não dá nem para descrever. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir. Então, ou seja, Paulo está falando então de uma experiência assim fantástica, né? Mas veja que qual é o resultado dessa experiência? Esse capítulo começa assim tão lá no alto, né? Mas ele vai então, ele fala o seguinte, no versículo 7 agora: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então você veja que o texto está lá em cima e vai descendo, né? Não apenas foi colocado espinho na carne, mas Paulo inclusive ora para que Deus retirasse esse espinho, ora por 3 vezes, mas Deus não atende a sua oração da maneira como ele pediu, né? Mas o que Deus vai dizer para ele? Versículo 9. Então ele me diz, né? Inclusive aqui está citando então uma palavra do próprio Senhor aqui, né? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, tudo aquilo que faz parte da dimensão da carne. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então veja que para Paulo, essa fraqueza humana, né,
ela é algo na qual o próprio poder de Deus se manifesta, né, e se aperfeiçoa naqueles que, estando na carne, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Versículo 9, que é o grande versículo aqui, assim, né? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, isso é muito importante, né? Porque então, isso significa que aquilo que caracteriza essa dimensão presente de sofrimento dessa vida na carne, não, apesar de nos entristecer, de nos fazer chorar, né, e de tantas outras coisas, não tem o poder de mudar algo que é essencial, que é que a nossa vida é pautada no Espírito, em algo muito maior, né? Por isso, a nossa esperança, a salvação de Deus nos enche de esperança, né? Isso é o nosso grande segundo ponto, né? A salvação de Deus nos enche de esperança. Vamos para o nosso terceiro ponto, então? A salvação de Deus nos dá segurança. Romanos 8, de 31 a 39. Também um texto bem conhecido, né? Romanos, deixa eu voltar para Romanos 8, de 31 a 39. E eu queria ler, que é um texto muito, muito bonito, né? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja, esperança, algo concreto, algo em que se pode confiar. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Veja, dimensões dessa vida na carne. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Portanto, não se preocupe com o que você tem vivido de sofrimento, porque é isso mesmo. A vida cristã, principalmente a vida cristã, é marcada por sofrimento. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto é fantástico, né? Um texto maravilhoso. E é isso que Paulo está falando, né? Aqueles que creem, aos que creem, você pode estar certo de que nada dessa vida carnal, dessa vida terrena, dessa vida marcada pelo efêmero, nada pode abalar a segurança que você tem na sua vida em Cristo. Por quê? Porque você crê, você vive pelo Espírito, você vive segundo o Espírito. Você não anda segundo a carne, você anda segundo o Espírito. E a nossa lição aqui aponta várias características aqui, né, que o texto marca pra gente, né? A salvação, ela é um ato de Deus. E a nossa lição a salvação pode ser até um desejo humano, mas jamais um ato do homem, né?
E aqui, como desejo humano, salvação como desejo humano, é importantíssimo frisar o seguinte: é um desejo humano, né, como possibilidade, porque Cristo, pela sua graça, chama a todos, né? Porque o homem natural, o homem por si mesmo, não tem sequer vontade de procurar a Deus. Lembra lá a gente viu isso quando a gente falou sobre Gênesis, né? Adão peca e ele não procura a Deus. Ele poderia ter pecado e poderia ter procurado Deus para dizer: olha, eu errei, como é que a gente conserta isso aqui agora, né? Mas a atitude do homem sobre o pecado não é essa, não é procurar Deus para tentar consertar. A atitude é o contrário, é se esconder. Essa é a atitude humana. E o que Deus faz lá em Gênesis que demonstra algo muito importante do caráter e da ação de Deus na história? Deus vai até o jardim, né? O linguajar de Gênesis é muito bonito, né? E Deus procura o homem. E é Deus quem toma a iniciativa, né, para alcançar o homem. Aí sim o homem pode, então, amar a Deus, porque Deus amou primeiro. Portanto, se nós podemos hoje ter acesso a essa salvação, é porque Deus veio. E o clímax, o ápice, o ponto alto disso é: Deus veio na pessoa de Cristo, morrendo na cruz do Calvário, né? Providenciando, então, salvação para toda a humanidade. Tito, mais uma vez Paulo, né? Se você puder abrir comigo. Tito 2, versículo 11, também um versículo bastante conhecido, né? Diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus, ela possibilita a salvação a todos os homens, mas obviamente ela é efetiva na vida dos que creem, né? Enfim, outros pontos que a revista traz pra gente aqui, né? Deus entregou seu Filho por nós, verso 32 de Romanos 8, né? Aquele que não poupou seu próprio Filho, né? Antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então veja, essa firmeza que nós podemos ter, que os que creem podem ter, né? Essa firmeza se dá porque o que nos salva é o sacrifício do próprio Cristo. Deus entregou o seu Filho por nós, né? Terceira pontuação que a revista faz: Deus nos dará com ele todas as coisas, como a gente viu, né? Quarta característica dessa segurança que a gente pode ter, né? Os que creem: Deus nos justifica, né? Quinta, Cristo intercede por nós, versículo 34, né? Sexta característica: nada nos separa do amor de Deus. A gente falou aqui, né? Nada dessas dimensões que a gente vive, né? Sétima, Deus nos fez mais que vencedores, né? Em Cristo Jesus. Oitava, Deus nos amou. Então veja que a vida do que crê, ela é marcada por segurança na salvação. A vida do que crê é marcada por segurança na salvação. E é importante a gente entender aqui que o que crê não é simplesmente alguém que levanta a mão num culto. O que crê é aquele que é fiel, né? O que permanece fiel. Porque crer, como diz em João 3,16, né? Está ali no presente, né? Uma atitude contínua. Todo aquele que nele crê, está crendo, né? Tem a vida eterna e é selado pelo Espírito. Aquele que crê tem a vida eterna. Não há nada nesse mundo que possa abalar isso. Próximo ponto da nossa revista, o quarto ponto, né? A salvação é um ato exclusivo de Deus. E aí, Romanos 9, ele já está pegando o capítulo 9, praticamente o capítulo 9 todo, né? Isso, é o capítulo 9 todo, do 1 ao 31. E aqui é muito importante, mais uma vez, a gente entender
esse contexto geral aqui de Romanos. Lembrando, Paulo então está falando justamente sobre isso, sobre a base da salvação, né? A necessidade da fé que possibilita com que finalmente, né, nós vivamos de acordo com o Espírito, e isso não é algo que passa no sangue de pai para filho, né? Não existe isso de salvação de alguém porque o pai era assim, a mãe era assado, era crente ou não era crente, né? A salvação não é baseada num critério étnico, e esse é o grande tema de Romanos 9 aqui também, né? E por que não é? Porque Deus é soberano, né? Esse é o grande tema aqui de Romanos 9. Deus é soberano. E Deus não, não pautou a salvação baseado em critérios étnicos, né? Mas ela é um ato soberano de Deus. E que Deus, na sua soberania, determinou que o meio pelo qual a salvação se aplicaria nos seres humanos seria através da fé. Né? Esse é o grande tema, né? Então veja, Paulo, lembrando que Paulo está dentro desse embate ali do século, daquele cristianismo do século I, de judeu e gentio, né? Então Paulo está fazendo uma afirmação aqui que choca talvez muitos judeus, né? A salvação de Deus não tem um critério baseado na etnia, na raça, no sangue, né? E é interessante que quem está falando isso é Paulo, que é um judeu que foi inclusive um judeu bastante fervoroso, né? Tem uma outra passagem, ele vai dizer, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, né? Enfim, alguém extremamente aplicado. Mas veja que diante da nova aliança, diante da realidade do Espírito, Paulo considera tudo isso como lixo. E Paulo não está aqui menosprezando a lei, como a gente já falou sobre isso. Não é isso. A lei é algo muito boa, né? Aquilo que Deus revelou aos judeus é algo muito bom. Só que a questão é, quando a gente compara isso, que é muito bom, com a nova aliança, isso aqui passa a ser nada nesse sentido. Porque agora você tem justamente essa nova aliança revelada na pessoa e na carne de Jesus Cristo através da sua morte, né? E nós podemos agora, judeus e gentios, de fato ser capacitados pelo Espírito para vivermos de acordo com o caráter dessa lei, que é sim boa. Então Paulo vai dizer que ser judeu não torna ninguém apto para a salvação, né? Vamos ver os versículos 4 e 5 do capítulo 9, né? São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para tudo sempre. Amém. Então veja que Paulo está falando da importância dos benefícios que os judeus têm. Né? No entanto, ele vai desenvolver dizendo que isso, e porque Paulo começa o capítulo 9 com um lamento, né? Não é o critério da salvação. Olha no início, o versículo 1, né? Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, né? Os judeus. Né? E é muito interessante, né, que ele termina o capítulo 8, né, de maneira tão triunfante, né,
falando daquela segurança que acompanha, né? Aqueles que creem, que no capítulo 9 ele, de repente, ele começa com um lamento. Por quê? Porque ele está retomando esse tema que ele já tinha introduzido, né? Que é essa questão dos judeus, né? Essa é a grande pergunta. Então, e os judeus, né? O que são deles, então? Paulo não abandona essa questão. Ele já pontuou isso antes na sua carta e agora ele retoma no capítulo 9. E é disso que o capítulo 9 está falando, basicamente, que a salvação não segue um critério étnico. A salvação, ela é um ato milagroso de Deus, né? Esse é um argumento de Paulo aqui. Veja o versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. No versículo 9, deixa eu ver. Sim. Eu vou ler antes aqui, né? E não, vamos ler do 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Olha, que a gente já falou isso antes, né? O simples fato de você ser descendência de Abraão não te faz alguém que seja automaticamente beneficiário das promessas de Deus. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Olha que interessante Paulo vai dizer. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, né? Ou seja, pelo critério da descendência, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Isaac foi o filho da promessa. E é isso que, olha o argumento de Paulo, que interessantíssimo, né? Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Então veja que o que Paulo está falando é que a salvação, ela não segue um critério de um povo, no sentido da carne. Né? E isso que Paulo fala nisso é estarrecedor para o judeu, né? O simples fato de você ser descendente de Abraão não te faz filho de Abraão. E aqui até ressoa um pouco as palavras de Jesus aos fariseus, né? Mas em Isaac será chamada a tua descendência, porque Isaac era filho da promessa. Portanto, os filhos de Isaac são aqueles que são filhos da promessa. E os filhos da promessa são aqueles que creem, os que têm fé nas promessas de Deus. E mais especificamente agora, na promessa, ou na grande promessa, que é o Messias, revelado na pessoa de Cristo. A salvação é um dom de Deus e as obras dos homens são insuficientes, né? Veja aqui no versículo 11 que Paulo cita Jacó e Esaú, né? Vamos continuar o texto aqui, né? A gente leu até o 9, versículo 10. E não ela somente, né, Sara, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Qual é o grande argumento de Paulo? Que Deus é soberano na salvação, né? Você vê, e aqui ele está usando, lembrando, a gente está falando Paulo está falando para judeus e deixando claro essa questão da etnicidade. Então Paulo está usando Jacó e Esaú como tipos dos povos, né? De um veio Israel, de outro, né, Esaú, os edomitas, né? Mas não significa que Deus rejeitou Esaú como indivíduo. Mas Paulo está usando esses tipos para nos indicar que a promessa de Deus e a salvação, ela é um ato de Deus baseado na sua promessa, não baseado em descendência física. Continuando aqui, né? Laços de parentesco de sangue não garantem salvação. Grande argumento de Paulo aqui, né? Vamos ver o versículo 13. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci
de Esaú. O critério de Deus não é um critério étnico, né? E Deus é soberano nisso. Não significa aqui que Deus tenha, no hebraico, amar um ou de ao outro, ele está simplesmente dizendo que Deus teve preferência por Jacó na sua escolha ali da promessa do povo, né, da linhagem de onde viria o Messias. Não significa que Deus simplesmente odiava por odiar Esaú, né? Não é isso que o texto está dizendo. A ideia hebraica não é essa. Amar um e odiar o outro quer dizer eu preferi esse do que aquele, né? No plano salvífico de Deus. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus é soberano. E aprove a Deus, na sua soberania, estabelecer como critério da salvação a fé. E que é o nosso texto áureo, que a gente pode inclusive ler de novo, Efésios 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto o quê? Não é nem a fé, nem a graça fisicamente, mas é a salvação. Isto, é o pronome neutro, né? Não está se referindo à fé ali. Isto, a salvação, que é pela graça mediante a fé, essa salvação não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, é um ato soberano de Deus. Deus é soberano na salvação. Vamos próximos pontos aqui, né? A salvação redunda na glorificação de Deus, versos 16 e 17. Vou correr um pouquinho, porque nosso tempo já está passando. Assim, pois, vamos ler de antes aqui, né? Que diremos, pois? Versículo todo no 14. A injustiça da parte de Deus? Poderia o judeu retrucar, né? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Deus é soberano na salvação. Né? Deus é soberano. Portanto, ele está dizendo, o judeu não tem por que interpelar Deus com relação a isso. Porque quem é o Senhor da salvação é Deus. Porque, e aí o versículo 16, né? Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, né? E é muito interessante aqui que nós estamos no capítulo 9 e a gente tem muito cuidado para não encerrar o pensamento de Paulo aqui no capítulo 9, né? Sendo que o próprio Paulo não acabou a sua carta. Continua discorrendo, né? Deus tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. E quem são aqueles que Deus quis ter misericórdia? Se a gente for seguir mais para frente, embora isso já esteja claro em toda a Epístola aos Romanos, porque aqueles com quem Deus usa de misericórdia são aqueles que depositam fé em Cristo, porque a salvação é mediante a fé. No capítulo 11, no versículo... vamos ler a partir do... Vou ler o 31 e 32. Aliás... Vamos ler a partir do 25. Diz o seguinte, Romanos 11. Porque não quer, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Paulo ainda está retomando essa questão do judeu e gentio aqui, né? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, vós gentios, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos.
judeus, gentios, todos. Portanto, quando há qualquer atitude de Deus, inclusive o endurecimento em parte de Israel, e isso é visto também no capítulo 9, quando ele fala sobre o endurecimento de Faraó, o objetivo principal é usar de misericórdia. Esse é o grande ponto, né? Encerrar todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia, tanto judeu quanto gentio, porque a salvação não segue um critério étnico, ela segue um critério de fé, confiança. E não é fé no sentido de uma crença, mas de uma entrega total da sua vida aos pés daquele que proporcionou através do seu sacrifício na sua carne e abriu as portas de uma nova aliança, para que nós pudéssemos então andar segundo o Espírito. O texto ainda vai continuar um pouquinho, mas nosso horário já estourou. Porque falar de Romanos fica bem extenso, né? Mas o ponto principal, né, que a gente pôde ver é justamente isso, de que a salvação ela é um ato de Deus e que o objetivo principal dela é usar de misericórdia para com todos. Para com todos. Esse é o ponto alto ali de Paulo. Até quando Deus produz o endurecimento, seja de um povo em parte, né, é justamente para alcançá-los. Né? E eles são endurecidos não porque eles Deus não quer que eles venham, é o contrário. Deus quer que eles se aproximem, Deus quer que eles conheçam a Deus, né? Mas eles deliberadamente não querem, por isso são endurecidos, porque negam o chamado, assim como Jesus nessa terra falou tanto com os fariseus ali, né? Os grandes representantes desse Israel que não quer saber desse Messias, né? Deliberadamente, porque conheciam a lei, os evangelhos dão conta muito bem disso, né? Mateus, conheciam muito bem a lei, mas não queriam crer, né? Não queriam crer. Poderiam crer sim, porque o chamado de Deus não é um chamado que não tem intenção de trazer, mas não quiseram crer, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis juntar-vos com uma galinha junto seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós, né, não quisestes. Deus quis, mas eles não quiseram. Por isso o endurecimento vem. Para quê? Para que possa produzir arrependimento. O fim é a misericórdia de Deus, né? Porque a salvação não segue critérios étnicos, mas é pela fé. E mais do que isso, é pela fé, então, que nós temos a possibilidade de perceber e de viver de acordo com o Espírito, não mais de acordo com a carne, né? A lei não pode produzir isso, é isso que Paulo está falando aqui, né? A lei não pode produzir isso, embora a lei seja boa naquilo que ela aponta no seu caráter. Mas quem produz isso na minha e na sua vida é o Espírito de Deus, naqueles que têm fé. Porque a salvação, que é pela graça e é pela fé, não vem de nós, vem de Deus. E ela é segura porque vem dele. Portanto, essa é uma grande mensagem de Romanos, né? É um texto assim, muito rico, como a gente falou no início. Paulo, de fato, se empenhou nessa carta, né? E fica então aqui a lição para a gente, né? Para que a gente leia, termine de ler Romanos 8 e 9, né? A gente foi pincelando alguns versículos e que a gente até, inclusive, estenda essa leitura até o final da carta, né? Vamos orar então para que a gente termine, nosso tempo já até estourou aqui. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Te agradecemos porque a tua palavra é tão rica, fala tanto aos nossos corações, Deus. Te pedimos que o Senhor seja conosco, te pedimos que o Senhor nos enche do teu Espírito Santo, Pai, que sejamos vasos de honra, Deus. Que o Senhor possa se agradar de nós, Deus. Por favor, Deus, nos capacite, Deus, a vivermos a vida cristã
a vivermos, Deus, esse caráter santo e justo que a Tua lei aponta, que o Senhor nos faça pessoas sábias, pessoas cristãs, de fato, Deus, não apenas com conhecimento de Ti, mas uma prática que seja de fato condizente, Deus, com esse Espírito que habita em nós. É o que eu te agradeço, te oro, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima lição.